Fala, caros insiders, estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes. E hoje o vídeo vai ser meio mais curto porque eu tô muito irritado, muito sem paciência já, com um monte de coisa aí, então vamos pro vídeo. Hoje vamos falar do 9º episódio do anime Kuzu no Honkai, o episódio Nado Borboleta. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta aí, vamos pro vídeo. Bem, gente, voltando aqui, o episódio de hoje, na minha visão, foi um pouco moroso e lento e sem grandes acontecimentos. O episódio foi um pouco mais cadenciado e menos climático, menos tenso do que o episódio passado, onde a gente teve um ponto de virada muito importante dentro do plot do anime. Enfim, vamos pro episódio. Hoje o anime começou com a protagonista, a Hanabi, refletindo sobre o que aconteceu no episódio passado, sobre a sensação dela de se ela estava se sentindo sozinha, se ela estava se sentindo renovada com o que aconteceu, se ela estava conseguindo ou não superar a rejeição que ela sofreu no episódio passado por parte do Kanai, do professor. E é só isso. No início do episódio ela em casa refletindo sobre isso, e chegaram as férias de verão, então a E-chan, a amiga dela, que é um pouquinho mais que amiga, né, convidou ela para ir para casa de praia da E-chan. Então foram as duas. A E-chan convidou ela com um plano de tentar conquistá-la, porque ela se separou do Mugi, ela tá separada do Mugi, a Hanabi, e tinha sido rejeitada pelo Kanai e tal, e a E-chan achou que esse seria um momento oportuno para tentar alguma coisa. Então foram as duas pra casa de praia e tal, e quando elas chegam lá, o primo da E-chan tava na casa, o que atrapalhou completamente os planos da E-chan. Então nisso, eles ficaram lá e tal, conversaram, a E-chan acabou tendo uma discussão meio forte com o primo dela, porque ela queria que ele metesse o pé, e ele gosta dela, esse primo dela, então ele não queria que ela continuasse essa coisa com esse relacionamento com a Hanabi. Então eles acabam discutindo e tal. Aí depois disso, a Hanabi tava na beira de um lago lá, algum lugar assim, não sei se era um lago, se era um oceano. Não era um oceano, não, era um lago mesmo. Tava lá no mato, lá na quietinha dela. Aí o cara chega e pergunta sobre o que ela sente, sobre os verdadeiros sentimentos dela, e dá um ultimato nela dizendo que ela tinha que resolver o que ela ia fazer quanto à questão da E-chan até o final do verão, porque ele diz que a E-chan não merece ser usada daquela forma. Então a história se segue. Aí vem a outra noite, a Hanabi e a E-chan acabam ficando juntas, no sentido bíblico, se é que me entendem. Enfim, depois disso, o que acontece mesmo? Eu me esqueci, rapaz. Enfim, depois disso, chega outro dia, passa um tempo, elas aproveitam bastante o verão e tal, saem, fazem compras. O episódio foi bem assim, Slice of Life mesmo, acompanhando o dia a dia delas no verão, o que aconteceu na vida delas. Não foi um episódio muito empolgante não, viu? Eu achei um episódio bem assim, mas esse anime tem esse ritmo. Ele é muito contemplativo e tem muito essa... Ai, meu Deus. Desculpa, gente. E tem muito essa coisa... Vai ficar, porque eu não aguento mais gravar isso. E tem muito essa coisa nesse anime dos personagens ficarem filosofando, refletindo sobre a vida. É um anime muito narrativo, não tanto expositivo, mas mais contemplativo mesmo. Ele é muito assim, e esse episódio foi em suma bem isso, um episódio assim, bem da gente acompanhando o dia a dia delas e as coisas acontecendo. Então no final do verão, a E-chan decide falar pra Hanabi que vai se afastar dela, porque ela percebe a situação, não entende que não vai acontecer, e só que a Hanabi acaba não lidando bem com essa rejeição. Quando a E-chan tava lá sozinha na dela, lá na chuva, pensando sobre essa situação,
a Hanabi vai lá até a Echan e fala e pergunta para ela e pede para ela não deixar de ser amiga dela. A Echan fica meio com raiva, mas depois elas meio que se resolvem, tem um último beijo e aí já corta para o outro dia, quando a Hanabi já tinha voltado para casa e a Echan ficou na casa de verão com o primo dela lá. Então, depois disso corta para o final do verão, quando a Hanabi e todo mundo tem que voltar para a escola, e a Hanabi fica lá, vai para a escola e fica meio que refletindo sobre o quão sozinha ela se sente, mesmo estando num local com tanta gente, com tanta fala e com tanto movimento, mas que na verdade ela se sente meio que isolada, mesmo no meio de tanta gente. Então, na volta da escola, ela acaba encontrando aquela Loli, que é apaixonada pelo Mugi também, acho que é Kana, sei lá o nome dela, Koma, alguma coisa assim, eu não lembro direito o nome daquela garota, mas vocês já sabem de quem eu tô falando. É aquela que gosta de ser fofinha. Então ela pergunta pra Hanabi se a Hanabi... ela diz pra Hanabi que ela tá com a cara ruim, pergunta se ela tá triste. A Hanabi responde que não é da conta dela, bem ao estilo Hanabi. A Hanabi é a rainha dos foras. Ela é mestra da patada violenta. Enfim, então ela meio que explica que a Kama, sei lá, a garota meio que explica pra Hanabi sobre o que aconteceu, que ela meio que superou a situação com o Mugi, o sentimento que ela tem pelo Mugi, ela tá tentando superar e que ela se sente renovada com toda essa situação, depois de ter sido rejeitada pelo Mugi, ela conseguiu superar. É meio que uma dica pra Hanabi que ela dá. E depois disso corta pra uma cena lá do Mugi tendo um encontro com a Akane, porque provavelmente a Akane tá querendo usar o Mugi pra fazer alguma das fantasias loucas dela, e é basicamente isso, porque ela pede pro Mugi chamar ela de professora, de senhorita Kamegawa, é isso? Não tenho certeza não, mas acho que é isso mesmo. E o Mugi entra na brincadeira, porque ele é apaixonado pela Akane, e apesar de saber que a Akane só tá usando ele entra na brincadeira porque ele quer brincar. E aí acabou o episódio. Bem, gente, é como eu disse durante o vídeo, o episódio foi assim, bem lento, bem moroso e sem grandes acontecimentos que mudam a dinâmica da história. A dinâmica da história foi mais ou menos a mesma. Esse anime é mestre em colocar situações climáticas e depois voltar para o nível médio da situação, voltar para um equilíbrio, para um andamento mais lento. Ele consegue muito bem dominar o controle do ritmo do andamento da história, para acelerar em alguns momentos, criar plot twists, criar turning points, criar momentos decisivos, e depois ele consegue voltar ao prumo e voltar à narrativa mais devagar, mais morosa e mais slice of life. Mas não chega a ser morosa, mas não é ruim, entendeu? Porque é o ritmo do anime, é o jeito dos personagens. Os personagens são muito cool, muito distantes, então faz sentido que a história seja assim, seja muito distante, muito arrastada, morosa em alguns momentos, porque é o jeitão dos personagens. Isso acaba não sendo ruim. Trilha sonora, animação, todas essas questões, eles conseguiram manter o nível altíssimo de Kuzuno Hankai continua, a cenografia é incrível, os ângulos de câmera, toda a linha de filmagem vertical, no caso de cenografia, porque não é filmado, porque é um anime, né? Mas a linha de cenografia horizontal, a montagem desse anime é muito boa, e desse episódio também foi, sempre colocando bastante realismo nos cenários, criando elementos o tempo todo, tudo é muito detalhado, as lojas e tudo mais. Esse anime é muito bom na parte técnica e na parte de história também. A parte de história, pra mim, é mais fraca um pouquinho do que a parte técnica, mas ela ainda assim é muito boa. Esse anime tem uma história excelente, que retrata muito bem a realidade, apesar de ainda ser um pouco mais leve do que a realidade, pra falar a verdade.
e a parte técnica dele é muito boa. Enfim, gente, eu agradeço muito por ter assistido. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever e de clicar no sininho. Tem vídeo quase sempre por aqui, de vez em quando não, mas de vez em quando tem. Deixe o seu like, compartilhe, favorita o vídeo e, se possível, coloque seu comentário. Vamos debater o que a gente achou do anime Kuzu no Hankai. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo mais uma vez e até a próxima. Valeu, fui!